Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Fábio Machado Passalacqua. Tudo bem com você, Fábio? Tô bem, Paulo. E você? Tudo muito bem. Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Fábio, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 29 de junho de 2023. Tô em São Paulo. Hoje eu tô em São Paulo, que é onde eu moro. Você mora em São Paulo, capital, perto do aeroporto? Você está perto de algum aeroporto? Sim, pertinho de Congonhas, quase na final de Congonhas. Então, aqui de casa eu tenho a visão de toda a movimentação, tanto de decolagem, de pouso, né? Trabalhar quando estou de home office ali na varanda, é o dia inteiro vendo aviões, né, passar. E dá para você fazer algum clique aí da janela de casa? Sim, tem, inclusive quando a lua tá cheia e ela nasce bem assim, de frente, né, com a varanda atrás dos prédios, e é bem interessante ficar tentando fotografar os aviões passando na Lua. Nunca consegui aqui em São Paulo, mas consegui em Mossoró, e inclusive essa foto está no livro também. Mas aqui tem uma movimentação bem legal, dá para pegar os aviões decolando de Congonhas com os cruzando de Guarulhos, fica Uau! é bem bacana, assim, quando está decolando, quando está pousando, não dá para pegar esse cruzamento, mas também dá para fotografar bem bacana. É um andar alto que você tá? É relativamente mais alto, assim? No 17º. Ah, Então, também pega o panorama da cidade. Também pega o panorama da cidade. o skyline, né, de São Paulo, né? Você vê. Sim, sim. Mas, o Fábio, você, eu sei que é da cidade de Ribeirão Preto, né? Me conta qual que é a sua relação com Ribeirão, sua família é de lá, me conta um pouco. Isso, eu sou nascido em Ribeirão, né, interior de São Paulo. Meus pais moram lá, meus dois irmãos moram aqui em São Paulo também. E então, assim, eu morei em Ribeirão até os meus 17, 18 anos, que aí foi quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, né? Aí vim para fazer a aviação civil na Embi Morumbi. Então, minha relação com o Ribeirão, assim, é de muito tempo. Sempre tive um carinho imenso pela cidade, né? Uma relação de afeto, né? Com a cidade, com o aeroporto, né? O Uhum, aeroporto Leite uhum. Lopes, que também é uma coisa que desde pequeno eu frequento. Então, e aí, desde que eu me mudei para São Paulo, em 2016, eu continuo por aqui. Ô, Fábio, e assim, a sua relação com a cidade de Ribeirão Preto, então, todos os seus pais são de lá, seus avós, toda a família de lá, ou Isso. tem gente também de outras regiões? Assim, hoje acho que 90% da minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, moram em Ribeirão. Tenho alguns primos aqui em São Paulo também. E tem uma parte da família do meu pai, né, uma irmã dele com a família que moram em Goiás. Mas a maioria é Ribeirão. É, Tá a todo ca- mundo por lá. e a sua família, eu queria saber qual que é qual que é a relação da família com as viagens, com a aviação, que eu sei que é o tema hoje da nossa conversa sobre o seu livro, mas quero antes de entrar específico te perguntar sobre a publicação, a sua obra que você lançou, que é Céu de Aventuras, Conhecendo o Brasil através dos aeroportos. Eu quero que você conte um pouco dessa sua relação com Ribeirão Preto, com o aeroporto, a família, enfim, as viagens. Fábio, para começar, quem que te influenciou nessa paixão pela aviação aí, hein? Meu pai é o principal autor disso tudo. E é desde pequeno, né? Uma coisa desde pequeno. Ele começou uma coleção de maquetes, né, Ah, de miniaturas, no ano que eu nasci, em 97, e eu cresci com essa coleção, né? Então, quando eu era pequeno,
ele ficava brincando com os aviões em cima do berço, e depois, quando eu saí do berço, começou a me ensinar ali, ó, aqui é a asa, aqui é a porta, aqui é a cabine, os motores, esse avião é dessa empresa, esse é desse modelo. Então, quando eu era pequeno, eu já falava, né, os modelos, e ia no aeroporto bastante também. Meu pai me levava bastante no aeroporto. Minha mãe também, e é o que eu falo, ela até brinca, nossa, Fábio, você fala que eu não entendo nada. Ela realmente não entende, né, do mundo da aviação. Se colocar um A320 e um 737 para ela não vai saber. Eu espero que depois do livro ela saiba, porque porque no livro eu vou dando umas sinalizadas ali pro pessoal. Mas ela me levava muito também no aeroporto quando eu era menor, e até quando eu comecei a fotografar mesmo, em 2014, ela me levou as primeiras vezes e ficava lá também comigo. Na época eu tinha 15, 16 anos, e então é o que eu falo, por mais que ela não entenda, ela assim contribuiu muito para essa paixão só crescer. E né, ela e meu pai Sem desde dúvida. pequenininho. Tem várias fotos minhas, eu sempre com um aviãozinho na mão, eu com eu com um avião na praça, eu com assim, né, Sem desde dúvida. pequeno. E aí das viagens, né, também, minha família sempre gostou muito de viajar. A gente já fez aí várias viagens juntas, né, nós cinco, e, e sempre separam um tempinho ali. Pode ser que esteja assim, chegando no lugar. Às vezes eu fico umas 3, 4 horas a mais ali no aeroporto para fotografar, para conhecer, ou às vezes antes de embarcar, chego bem mais cedo no aeroporto para embarcar, ou se não, durante a viagem, tiro um dia e falo, hoje é o dia do Uhum, aeroporto, vou uhum. conhecer, vou fotografar, quero, né, ver os ângulos. E isso tudo junto com, né, a gente sempre faz o turismo, conhece o local em si, né? Então é uma coisa de muito tempo, né? Que vem essa relação já crescendo junto, viagens, aviões, até porque aviação e viagens estão aí Isso, já mega conectados, né? exatamente. Ô, Fábio, até para a gente registrar, falar o nome dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Ah, é o Sérgio e a Andréa. Ah, o Sérgio e a Andrea. Fábio, eu sei que, por exemplo, em Ribeirão, a posição do aeroporto, ela tem um visual super bom, né, para quem está na estrada ali, né, tem uma boa visibilidade ali para você ver as operações, né, e tem o hábito também. Me conta um pouco dessa cultura, até de Ribeirão, para entender melhor como é que essa cultura das pessoas irem no aeroporto, passar o dia lá, porque isso é cultural, né, é histórico isso já da cidade, né? Em Ribeirão, que eu pelo menos já observei várias vezes, assim, né, quando eu vou ao aeroporto lá, sempre tem um alambrado, né, que fica ali do lado do terminal, então você tem a visão bem bacana para o pátio. Então ali sempre está cheio, né, às vezes são de pessoas que foram levar um familiar que está embarcando, que está vendo, mas já vi muito pai com filhos ali num domingo, vendo a movimentação, e que é o que acontecia comigo quando eu era pequeno, né? Então, já vi várias vezes isso também. Então, ali é um lugar que sempre tem gente, né? Quando tem avião ali no pátio, ali tá com o pessoal observando, né, a movimentação. E é bem legal, porque é próximo, você consegue ver. Se você estiver esperando alguém chegar ou embarcar, você consegue ver a pessoa entrando no avião, né? Então, Exa- muitas vezes as pessoas abanam ali a mão, gritam o nome, então tá bem acessível, né, essa área ali. E Quando eu aí, era menor era de outra forma, era um outro terminal, mas também a mesma proposta ali do alambrado, proximidade com o pátio. Até 2013, mais ou menos, eu ia mais para ver, né? E às vezes alguma coisa com o celular. Tanto é que 2011, 2010 a 2012 ali, Ribeirão viveu um período muito bacana de voos. Tinham dias aí com 50 voos diários, 45, 50, era uma movimentação bem legal.
Uhum. Várias empresas aéreas operando, assim, tempos de ouro, né? Como a gente se refere. Mas eu não tenho registro disso. Eu não tenho. Eu ia para ver, né? Eu tenho registro na memória. E aí, a partir de 2014, que eu comecei a ir com a câmera, fazer os meus primeiros registros com câmera mesmo. E como eu falei, as primeiras vezes minha mãe me acompanhou, meu pai também. Por exemplo, uma das primeiras vezes que eu fui foi em junho de 2014. Na Era a Copa, né? Era a Copa época do da Copa. Mundo, isso. Aham. E a seleção da França ficou em Ribeirão, baseada em Ribeirão. E o voo deles, eu lembro que foi assim, uma das minhas primeiras assim, coberturas, entre aspas, que eu fiz, que foi ver a chegada deles e fotografar também, por mais que eles pararam no pátio bem lá escondido, deu para conseguir encaixar o avião ali, estava de noite, então era de noite, meio escondido, não dava para ver direito, mas deu para encaixar ali uma, duas fotos. E também eu nem tinha muita prática, né? Eu estava começando ali a Uhum. fotografar. Esse dia meu pai estava comigo e eu lembro que o aeroporto estava lotado. Eu acho que assim, eu nunca tinha visto o aeroporto tão cheio. Era assim, era repórter, era curioso, era tudo. Mas Tinha que muita aeronave gente. que tava esse time da França? Que avião que era? Você lembra? Foi um, foi um A320 mesmo. É comum em Ribeirão, mas a ocasião era especial, né? Assim, não era uma novidade, não, um avião diferente do que a gente está acostumado Era lá, mais mas a porque era ocasião a, era, sim, a a ocasião era delegação, né? diferente. E aí foi Isso, nessa época isso. que você criou a página How Spotter, foi isso? Me conta um pouquinho a galera de Ribeirão apaixonada por aviação, como é que foi de você começar a clicar e ter a mídia do How Spotter? Me conta um pouquinho. Então, o House Potter, ele foi uma... Assim, eu não imaginava que fosse crescer tanto, né? Quando eu criei em 17 de maio de 2014. Foi, né, o dia que eu criei. Ah, aham. E até então era só eu, né? No House, primeiros 4 meses, eu acho, que eu fiz sozinho, né? Publicava sozinho, rodava a página sozinho. E aí o meu primeiro amigo de aeroporto, que eu falo para ele, assim, foi o Fiore, né? O Lucas Fiore, que ele começou aí comigo de manhã, de tarde, a gente passava. Era uma época também que tinha um movimento interessante ali nos finais de semana, então eu chegava assim, sábado, 5 da manhã, ficava até às 2 da tarde, mais ou menos. Aí todo sábado tinha almoço na minha avó, então eu ia para minha avó almoçar umas 2 da tarde por aí, dava umas 5 horas, eu voltava para o aeroporto, fotografava mais, ficava até umas 7 horas. Aí eu encaixava ainda alguma coisa com os meus amigos ali, 8 horas, nove Poxa. horas, meia-noite, chegavam alguns voos fretados. Na verdade, eu acho que era 1 da manhã, mais ou menos. Eu voltava para o Uau, aeroporto, uau, fotografava esses fretados, ficava até umas 3 da manhã quando uau. decolavam. E aí, às vezes, ainda ia de domingo, 7 da manhã, praticamente não dormia, Aham. para fotografar mais movimentação. Então, eu lembro que assim, era um período muito intenso aí de Foz. E o Fiore foi é, o primeiro a participar da página junto comigo. E a ideia do House Potter sempre foi essa, retratar a movimentação de Ribeirão. E eu lembro que quando eu criei a página, não tinham muitas coisas assim sobre o aeroporto de Ribeirão. Tinha até um blog que eu acompanhava bastante, que tinham muitas informações, mas lá para 2012, 2013, eu acho que já não estava rodando mais tanto. E aí tinha uma outra página que publicava alguma coisa, e aí eu lembro que eu pensava, se, sei lá, Recife tem uma página. CNF aqui, né? Sim, CNF ao vivo, acompanhava muito, Brasília, enfim. Por que Ribeirão não tem? Isso, E isso. aí
veio a ideia, né, de criar. A página foi crescendo. Aí em 2017 eu conheci o Doto, lembro direitinho o primeiro dia que a gente se encontrou no aeroporto. E aí a gente foi, fotografou, passou acho que um mês, pouquinho mais que um mês, já chamei ele para a página e ficamos bons amigos até hoje. Aí vocês A gente é formaram muito vocês amigo. têm, quer dizer, a página, né? O Raul iniciou com você só fotografando, aí aí veio o Fiore, você foi juntando a equipe aí o Doto e vocês vão Sim, o alimentando Doto. com os acontecimentos de operações relevantes assim e boas imagens. Como é que é essa, né? Isso, aí a gente vai alimentando, né, o dia a dia. Eu, assim, hoje não consigo fazer uma cobertura 100%, porque como eu estou em São Paulo, fica um Aham. pouco mais difícil, né, para mim. Mas o Doto e o André, que aí, né, o André entrou em 2021, se eu não me Ah, engano, foi tá. 2021. Uhum. Eles moram lá em Ribeirão, então conseguem acompanhar melhor. E assim, o legal, né, do Harry Potter é que é uma página que também me trouxe muitos amigos aí da aviação, né? Então, eu falei alguns aí, o Fiore, o Dotto, o André, tem a Gisele, tem o Yuri. Então, assim, fui conhecendo, tem o Gui Siqueira, eu fui conhecendo o pessoal também por meio da página, né? E esses em Ribeirão, né? E aí vai conhecendo um Aham. em cada canto aí do país. É bem bacana, né, isso do spotting, como a gente consegue, né, juntar, né, várias pessoas de vários cantos do país. Um interesse semelhante, né? Que é Sim, ver avião, sim. fotografar, falar de avião. Ô, Fábio, eu fiquei curioso, você falou que ia, meu, na madrugada, à noite, em vários horários do dia no aeroporto. Mas você ia de carro? Como é que era? Você estava de moto? Como é que era esse seu deslocamento? Porque assim também tem a questão da segurança, né? Você, dependendo de onde você estiver, em qual horário e o local também. Claro que você estava Uhum, em casa ali, né? Na sua sim. cidade. Mas assim, Mas como é mesmo que. em casa, acho que às Então, vezes não tá mas tão seguro. você tinha seu carro, não sei, você tinha que chegar lá, né? Na época eu tinha. Hoje eu vou de carro, né? Hoje é de carro, mas na época eu tinha 16 anos, então não tinha carteira ainda. Então eram ou meus pais, né, que me levavam, ou tinha como fala, um taxista que era já conhecido ali da Ah. família, e aí às vezes ele que me levava. Então, normalmente a madrugada normalmente não, madrugada era só ele. Madrugada meus pais não me levavam, não. Então era só coisa. Até, por exemplo, para ficar na cabeceira ali, que já é uma área mais escura, de noite. Ele ficava comigo ali, às vezes, 1 da manhã, 2 da manhã, para fotografar, porque ali já ficava um pouco mais complicado esse horário. Agora, ali do lado do terminal, não. Se eu fosse ficar ali, ele me deixava, eu voltava mais tarde para me buscar e eu ficava ali no alambrado do lado do Entendi. terminal. E Que é mais você, tranquilo estar ali, né, na movimentação do aeroporto em si. sim, sim, não é tão um lugar tão isolado, né? Você tá no terminal ali ou próximo, mas você também sabe da operação, né? Tava ali mais no momento que já estava próximo, né, de chegar uma aeronave, já sabia o que estava acontecendo, né? Não era mais controlado, vamos dizer assim, imagino. Isso, é. Eu tinha uma noção dos horários e então assim sabia que horas que estava chegando, que horas que ia decolar, né? É. Tinha uma noção. Por mais que esses fretados, na época, eu lembro que eles não apareciam muito os horários assim nos aplicativos. Era uma coisa, mas assim, eu também sempre tive um contato com o pessoal do aeroporto em si, então Ah, tinha tá. uma noção ali dos horários Entendi. em si que eles iam chegar.
E eu queria te perguntar o seguinte, ainda antes de entrar no livro, se você lembra do seu primeiro voo de avião, tem alguma história assim dessa lembrança, a primeira viagem de avião? Ó, eu mesmo não lembro. Eu tinha, devia ter 1 ou 2 anos, eu acho. Tem foto. Eu até estava vendo outro dia, né, essas fotos. Foi num 737-500 da Rio Sul, decolando de Congonhas, se eu não me engano, para Porto Seguro. Acho que era Porto Seguro. E eu fui com os meus pais, e aí, relato do meu pai, né? A gente sentou na primeira poltrona, ali na fileira um, e estava chovendo bastante na decolagem, e ele conta que dava para ouvir, né? Assim, não sei se era granizo ou a chuva em si batendo, né? Atingindo a aeronave na decolagem ali mesmo. Então esse é o relato que eu tenho, mas eu não lembro de nada, não tenho lembrança nenhuma. E desses voos assim, já que você se ligou na aviação, que já estava mais assim, criança, teve algum especial que você lembra? Tiveram alguns voos interessantes, por exemplo, no Embraer 145, é um que eu lembro ali, a gente fez um Ribeirão Congonhas, é, no Embraer 145, mas assim, os mais recentes, né, eu acho que também teve Fokker 100 quando eu era menor, e né, que hoje já é uma aeronave mais difícil de encontrar. Mas os mais recentes, assim, a gente acaba tendo mais Sim, sim. registro, mais memória, aí, sei lá, dos últimos 10 10 anos, talvez uns 15 anos aí, eu já tenho uma memória mais clara, mais legal, e a gente sempre, né, eu e meu pai, principalmente, a gente sempre escolhe alguns trechos propositais aí para alguma coisa diferente, né, Para se Eu lembro que teve uma divertir, né? Para viagem, se divertir. sim. Eu lembro que teve uma viagem que a gente fez que nós vamos em 4 modelos que a gente não tinha voado ainda. Foi no A350, tinha Aham. acabado de entrar em serviço, Olha. assim, nos primeiros meses no Brasil, né? Tinha começado pouco tempo. Aí voamos no CRJ 1000, que também é raro, né? Eu acho que foram menos de Uhum. 100 unidades produzidas aí, alguma coisa em torno disso. E aí voamos no MD-80, que é um dos meus preferidos, um dos meus aviões preferidos, e foi um voo entre Olbia e Roma. E aí ainda voamos também no 737-400, que não Uau. estava previsto para voar nele, era para ser Uau. no MD-80, mas na ida, né, para Olbia, a empresa tinha arrendado esse 737-400 para o verão, né? Era a época do verão, então normalmente as empresas arrendam algumas aeronaves por causa de demanda, e a gente voou nele também. Então matei 4 numa viagem só, assim. Uau. E qual companhia que era nesse caso dessa viagem? Você voou quais companhias que você está citando? O A350 foi com a TAM, o CRJ 1000 foi com a Ibéria, né, com a Ah, divisão regional da Ibéria. ah. O MD-80 foi da Meridiana. O 737-400 ele era arrendado pela Meridiana, mas eu não lembro agora qual que era o operador dele. O registro dele eu acho que era de Malta, se eu não estou errado, mas Entendi, eu entendi. não E lembro qual também que era a foram empresa. companhias diferentes, né? Eu pensei que era a Alitalia, que tinha alguma Alitalia aí nesse MD-80 aí. Não, esse não foi a Alitalia. Eu acho que a Alitalia já tinha até parado de voar com eles. Eles pararam em 2012, a Alitalia, se não me engano, foi por aí. Essa viagem foi 2016. Pessoal, na semana passada, agora no final do mês de junho, o Fábio lançou o seu primeiro livro, né, Fábio, que é O Céu de Aventuras, Uhum. Conhecendo o Brasil através
dos aeroportos pela editora Rota Cultural. E aí teve um evento, né, que aconteceu em Ribeirão Preto, que ele recebeu, né, várias pessoas para autografar o livro e tal. E é um livro, estou falando aqui para os ouvintes, né, é um livro muito bacana sobre os aeroportos no Brasil. Fábio, antes de eu falar qualquer coisa, que eu não li o livro ainda, você sabe, eu já encomendei, ainda não chegou. Me conta, como nasceu o projeto do livro Céu de Aventuras? Explica um pouco aqui para os nossos ouvintes o que que o leitor vai encontrar nessa sua obra. Olha, Paulo, o projeto, assim, ele nasceu do acaso, assim, foi meio que veio na minha cabeça, eu pensei, eu acho que isso dá um livro, né? Não foi uma coisa que eu fui planejando, é assim, eu sempre quis escrever um livro, mas eu não sabia do que eu ia escrever, qual tema, sobre o que seria. E em 2020 teve uma viagem que eu fui para Belém com o Doto e com um amigo nosso, o Alexandre. A gente marcou essa viagem para ir fotografar um Fokker 70 que estava indo para Belém fazer um voo de repatriação. Então a gente se organizou para ir para Belém. A Gisele e o André também iam nessa viagem, acabaram não indo. E a gente se organizou para ir fotografar, né, o Fokker 70, um avião que está ficando cada vez mais raro, né, e É. de uma empresa do Suriname. E, enfim, nos programamos, só que deu um dia antes desse voo acontecer, a programação mudou e o voo foi atrasado em 5 dias. Então ele ia decolar, ele ia, na verdade, pousar em Belém um dia depois que a gente estava indo embora. Mas a Putz. gente já estava com tudo É, fechado, falou, vamos, né, vamos. vambora, vambora. E eu não conhecia Belém, nem eles, né, nem o Alexandre, nem o Doto, e a gente foi para lá. E, e fizemos bastante coisa turística ali na região, uma região muito bonita. Eu, assim, adoro Belém, adoro aquela região. Fui já 3 vezes. Em um ano eu fui 3 vezes para lá durante o desenvolvimento do livro. Ó, E, e fizemos bastante coisa turística ali na região, na floresta, nos ribeirinhos, na cidade mesmo, em si. Também é uma cidade que tem bastante coisa histórica, né? Construções históricas, e eu fiquei encantado. E também conhecemos o pessoal lá de Belém, os spotters de Belém, né? Eu lembro que nessa primeira vez que a gente foi, a gente se encontrou com o Diego, com o César e com o Rafa. E eles mostraram para a gente os ângulos. Ficamos mais ou menos um dia e meio aí nisso de spotting ali na região do aeroporto e o restante com turismo. E aí, nessa viagem, me deu um estalo, assim. Nossa, eu acho que dá um livro, né? Contar isso, né? O spotting, conhecer o Brasil atravessando pelos aeroportos. Então, a ideia veio nessa viagem. E eu já tinha feito outras viagens nesse mesmo esquema, como eu te falei, ah, sempre que eu uhum. viajei com a minha família, sempre teve alguma coisa de aeroporto, tanto no Brasil quanto lá fora. E então já tinham acontecido algumas, e aí eu comecei a pensar, né? Mas tudo bem, dá um livro, mas dá um livro como? São 20 aeroportos, são 30. Falei, 100 é um número bom. Falei, 100 eu acho que. Falei, 100 eu acho que é um número chamativo, acho que é um número bom, acho que dá pra gente mostrar várias dinâmicas. E, e aí eu fiz uma lista, né, com 100 aeroportos que eu achava que seriam interessantes estar nesse projeto. Essa lista já foi mudando várias vezes, aí já mudei, já tirei, já pus, já descobri um novo, já achei que talvez não faria tão sentido um, e assim, já mudei bastante. Mas eu organizei, né, o que eu quero na parte um, o que eu quero na parte 2. Então eu fui mesclando, né, não deixei todas as capitais para a parte um, porque eu falei, Perfeito. vamos equilibrar capitais, pus todos os estados a maioria, acho que na parte um faltou de estado, faltou Sergipe e Roraima, que vão estar na parte 2. Então eu fui desenhando o que a gente vai montar, o que vai estabelecer. Não dá para colocar, por exemplo, todas as capitais do Nordeste em um, deixar o outro sem nada, colocar só a cidade do interior
Então eu fui realmente fazendo esse balanço e trazendo várias dinâmicas, né, da nossa aviação. Então, tem aeroportos aí lá no meio da floresta amazônica, onde a dinâmica desse aeroporto é totalmente diferente do aeroporto internacional como Guarulhos, né? Então, eu quis trazer essa variedade. É um aeroporto ali no Amazonas que depende bastante, ou você vai chegar por barco, você vai ficar 5 dias num barco, numa lancha, para chegar lá, ou você vai pegar 1 hora de avião, que é muito mais rápido, né, muito mais fácil para você acessar. Então, é um meio de transporte essencial, né, naquela região. Nossa, Pode ser por aeromédico, para suprimentos, passageiro mesmo, carga, é é um essencial. meio de transporte, né? É um meio de transporte, só que ele vai voando e vai mais Total, rápido e é mais seguro, né? total, total. Então, e totalmente necessário, porque você tem cidade lá que você não tem estrada, né? Aqui a gente está acostumado, aqui no Sudeste, com estrada para tudo que é canto, aviões também, a gente tem várias opções aqui, mas lá você tem, às vezes, opção de ou 5 dias de barco ou 1 hora de avião. Então, não, é essencial, né? Então, é essa a dinâmica do livro. E nesse meio que a gente tem desses aeroportos, tem vários outros aí, aeroportos que eu mostro, por exemplo, teve o aeroporto de Luiz Eduardo Magalhães, que eu fui fazer uma cobertura de um evento, de um campeonato, na verdade, de voo à vela. Eu nunca tinha fotografado, eu não conhecia praticamente nada do, do voo à vela. E foi até interessante isso, porque eu sempre fico fuçando no Flight Radar, no... E então, aí o de Luiz Eduardo, o Luiz Eduardo Magalhães, eu tava, né, olhando no Flight Radar, na verdade, eu estava realmente no Flight Radar. E aí eu vi um avião é, sobrevoando o Triângulo Mineiro, cliquei nele para ver e mostrava que ele tinha decolado de um aeroporto que não mostrava o símbolozinho dele no Flight Radar. Aí eu dei um zoom lá e vi uma pista cheia de planador. Falei, nossa, mas o que é esse monte de planador aqui na pista? Como que funciona isso? O que é? Que cidade que é essa? Que aeroporto que é esse? Só que não mostrava qual que era. Então aí eu peguei, fui para os mapas, peguei barreiras de referência, que barreiras fica mais ou menos 1 hora de Luiz Eduardo, e aí fui procurando ali, fui dando zoom, zoom, zoom e cheguei em Luiz Eduardo e no mapa, né, de satélite também tinham ali vários planadores. Falei, tá bom, que tem vários planadores eu já entendi, mas por que tem esse monte de planador? E aí comecei a procurar e não estava achando muita informação, até que eu descobri uma página que postava sobre, né, o voo à vela, os planadores, e falava sobre esse campeonato brasileiro que tinha acontecido, se eu não me engano, acontece anualmente, lá posso Uhum, estar errado, não uhum. lembro agora exatamente, mas acontecia com frequência lá em Luiz Eduardo, eu falei, eu tenho que ir para lá. Falei, Luiz, não tava na minha lista inicial, mas eu falei, eu tenho que ir para lá, eu tenho que conhecer isso. Aí eu entrei em contato com a página, falei, como que funciona, como que é esse campeonato, quando que acontece? Aí me passaram a data certinho, falei, vamos lá conhecer, vamos ver isso. E aí fui para Luiz Eduardo. Então tem voo à vela, né, também no livro, Que legal. e são realmente essas várias dinâmicas. A gente, como eu falei, tem o aeromédico, tem a aviação regional, tem a militar também, a comercial, carga, tem realmente helicópteros, né, asa rotativa, várias dinâmicas, né, que foram aparecendo, muitas de surpresa mesmo assim, tiveram, por exemplo, Campo Grande também, Campo Grande foi outro bem interessante. Eu estava lá para pra operação Tápio, não sei se você Sim, que tem umas operações do conhece, exército lá, né? isso é um Uhum, exercício do uhum. exército ali que eles fazem. Eu tinha ido para acompanhar, eu já tinha visto umas fotos de edições anteriores
E eram muitos aviões voando juntos, com helicópteros. Eu falava, eu preciso fazer foto disso de alguma forma e vamos lá para Campo Grande. E aí, só para contextualizar, Aham. Campo Grande a minha ida para Campo Grande aconteceu dentro de uma viagem que eu estava fazendo para o Centro-Oeste, já voltada para o livro. Porque aí Ah, depois eu perfeito, dividi. Luiz perfeito. Eduardo Magalhães Uhum. estava dentro de uma viagem que eu fiz pelo Nordeste, foi inclusive a primeira cidade dessa viagem pelo Nordeste, que eu fiquei uns 25 dias, Uau! pingando ali os aeroportos que eu ia completar, e Campo Grande estava na do Centro-Oeste. E aí fui para Campo Grande, mas antes, na verdade, eu cheguei em Campo Grande e fui para Ponta Porã, que era outra cidade que é outra cidade que está no livro. Só que eu decidi antecipar a minha volta para Campo Grande, de Ponta Porã para Campo Grande, em um dia. Assim, não tinha lido nada do que ia acontecer em Campo Grande, mas eu sabia da Operação TAP, mas eu não sabia a surpresa que eu ia encontrar lá. Aí voltei um dia antes para Campo Grande pensando assim, vou conhecer os outros aeroportos que tem ali na região, que tem uns outros aeroportozinhos mais voltados à aviação geral, agrícola. Falei, vou conhecer eles e, enfim, fui. Tava ali em um deles de manhã tranquilo. Eu abri meu WhatsApp e vi um monte de mensagem num grupo falando, ai, olha, tem um C-17 indo para Campo Grande. Falei, nossa, bom, C-17, um monstro, né? Uma coisa gigantesca, maravilhosa, né? Da Força Aérea Americana. Falei, meu Deus, mas como assim tá vindo Nossa, aqui para Campo Grande? e Nem sabia você em disso. Campo Grande, né? E eu lá, se eu não tivesse antecipado esse dia de Ponta Porã, eu ia perder e ia ficar chorando. Aí eu vi. Aí mandaram falar, não é só um, tem dois. Falei, meu Deus, deixa eu parar o que eu tô fazendo aqui agora nesse aeroporto e vamos pro aeroporto de Campo Grande agora. E aí mandei super animado para alguns amigos meus, pro Douto, né, o pessoal, falei, gente, tá vindo para cá o C-17, eu, nossa, nem sabia disso, e todo mundo já sabia que tava indo, então assim, eu fui muito pego de surpresa, eu falei, meu Deus do céu. E aí na hora que eu cheguei lá tem uma orla, né, no aeroporto, estava lotado, parecia assim, final de Copa do Mundo. Eu até falo isso no livro, estava cheio de gente. E aí eles chegaram, os dois C-17, foram. Foi a primeira vez que pousou esse modelo lá em Campo Grande. Eu acho que foi também foram as maiores aeronaves que já pousaram em Campo Grande. Então, assim, Possível. foi muita coisa ao mesmo Uhum. tempo. Eu fiquei doido. Depois eles decolaram bem na nossa cara ali. Foi incrível. E Uau, de uau, surpresa, né? uau. Não tinha, não imaginava que isso fosse acontecer. Então, isso que também é legal do livro. Tem muita coisa que foi planejada ali, ó, voo até lugar tal, tal, tal. Mas às vezes chegando naquele lugar era surpreendido por alguma coisa, né? Por- Ah, por- apareceu isso aqui, aconteceu isso Porque aqui. a Não dá minha pra gente curiosidade. prever, né? E eu Tudo. tenho curiosidade em entender assim, essa produção que você passou por nessa edição, né? São 50 aeroportos, né, que você apresenta, que você passou por todos esses aeroportos, fotografou, documentou, né, em fotografia e em texto também, né, sobre esse aeroporto. Todas as regiões estão no livro, tanto é que o livro é dividido por regiões. Então, eu abro com a Ah, tá, Sudeste, ok. né, que Ribeirão é o primeiro aeroporto. Falei, como tem que abrir com Ribeirão, tem que abrir. A É, capa, a capa é Rio de Janeiro, porque para mim, Rio, Santos Dumont, maravilhoso. ficou linda aquela foto. Aquela foto é de Eu capa falei, mesmo, viu? era uma capa que eu já tinha na minha cabeça, e quando eu tirei essa foto, eu falei, é essa, não tem Que discussão. Eu legal, já que sabia que era legal, ela. que legal. Então tá dividido por regiões, né? Então começa com a Sudeste, aí vem Ribeirão e aí depois eu entro em ordem alfabética, né? Todos os aeroportos vêm em ordem alfabética pelo município. E depois vem a seção do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e fecha com o Sul. Inclusive fecha com um aeroporto bem interessante, Uruguaiana,
mas deixem para ler na ordem aí, chegar em Uruguaiana. Isso. Não vou dar spoiler de Uruguaiana, mas fecha bem legal esse livro. Fecha com um encontro com duas personalidades da aviação assim que foram importantes para a nossa aviação do brasileira, né? E então assim passa por todas as regiões, mas não por todos os estados. Essa primeira parte não tem nenhum aeroporto de Roraima e de Sergipe. Eu acho que são esses. Então, E os outros estados têm pelo menos um aeroporto dos outros estados. que bacana. Então, assim, você praticamente já rodou todos os estados do Brasil, né? Imagino, porque no livro é uma coisa que tá, mas você já passou por muito mais do que 50 aeroportos, né? Sim, sim. Já agora, com a parte 2 que são mais 50, já tem 27 visitados, então faltam 23 para concluir, realmente. E assim, de conhecer estados mesmo, o único que eu não conheço mesmo é Roraima. Sergipe eu já conheço, mas conheci quando eu era menor, então não Uhum. tenho registro. Então falta Roraima para eu carimbar o Brasil e falar, agora, agora eu conheço tudo. Curiosidade de quem ainda não leu o livro, e por isso eu tô perguntando, se é o aeroporto de Alta Floresta, no Mato Grosso, você foi lá. Alta Floresta. Não fui para Alta Floresta. Então tem Alta que ir. Floresta pode ser que seja na parte 2 porque é o que assim, a lista da parte 2 tá montada, mas ela vai mudando também. Por enquanto, a Alta Floresta tá na lista. Ó, Eu só não garanto porque a lista ela vai mudando. não, eu te falo isso porque e assim, lembrei muito de Alta Floresta, porque lá foi um destino que eu fui fazer matéria de turismo, é, Uhum. e lá tem um hotel de selva maravilhoso, e envolve também toda essa parte de Sim, eu turismo já ouvi muito, falar. muito É. legal associada à Alta Floresta. Então, assim, é um destino que você pode conciliar essa questão da aviação, né, do aeroporto, com o turismo também. Então fica aí Sim. né? Eu já vi um programa muito interessante sobre Alta Floresta. Talvez seja até desse hotel mesmo. Era um É, hotel bem isso. gostoso ali no meio, né, da floresta. Bem interessante. Ô, Fábio, o que eu acho muito legal nessa seu trabalho, que tem o espírito muito do repórter, né? Da pessoa que quer buscar imagem, buscar informação, buscar o conteúdo. E, enfim, eu acho muito legal porque eu observo como um guia quatro rodas, assim, dos clássicos guia quatro rodas, mas dos aeroportos, da aviação. Então, eu achei muito interessante essa sua outra visão também de abordar os aeroportos sem uma coisa com imagens bonitas, né, com fotografia. Queria que você contasse dessa sua relação com a fotografia e com a aviação. Como é que elas se encontram na sua carreira? Que se você tem uma formação, né, se formou em aviação civil e aí tem esse talento da foto, né? A visão realmente do fotógrafo, o interesse jornalístico também, que tem contempla muitas coisas bacanas, eu acho, seu trabalho. Então, a foto, assim, né, eu sempre fotografei, é o que eu falei assim, de aviação comecei ali mais em 2014 com câmera, mas, assim, com celular, sempre, ver, principalmente paisagem, né, tanto paisagem, natureza, quanto na cidade, né, a gente vê várias cenas interessantes na cidade. Hoje, meu principal foco mesmo é fotos de aviação, mas também tem esse outro lado que eu gosto bastante de fotografar. Aí já não é tanto na área profissional, até porque assim, o spotting para mim, ele não é exatamente profissional, ele é hobby também, muito hobby, né? Tenho, agora no livro transformando numa coisa mais profissional, mas eu tenho isso muito Uma como paixão, né? um Uma hobby paixão. mesmo, né? Uma Uhum. paixão, não, nem classifico tanto nessa área da profissão. Mas, e esse lado de outros tipos de fotografia aí, paisagens,
e tudo mais. Já é uma coisa um pouco mais daquela visão assim, a gente está andando, nossa, que bonito isso aqui. Ah, fotografa. Ah, nossa, olha essa ponte, que interessante que está compondo com a luz do sol batendo assim, e nossa, isso aqui tá legal de fotografa. Nossa, aqui essa nuvem em cima desse prédio tá refletindo no vidro do prédio que tá então assim, essas coisas a gente bate o olho, fotografa, mas aí já é mais com um olhar ali rápido, né, de estar andando na No na passeio, né? Fazendo seu rua, turismo, fazendo é. um turismo. Tanto é que Uhum. assim, no livro mesmo tem uns vídeos em QR Code, o pessoal escanear com o celular. A minha ideia com esses vídeos era assim, porque no livro em si eu só tem fotos de avião, mas o texto não é só de avião, porque a minha ideia com esse livro é um livro para todo mundo ler, não é só para aviação, é um livro que tem o foco, o principal, digamos assim, é a aviação. Mas eu quis trazer também no texto uma diversidade de informações. E só que a ideia do QR Code é o pessoal, então assim, estou andando em Recife, por exemplo, eu explico no livro, andei na rua tal, tal, tal em Recife, tinha uma casinha azul, por exemplo. No vídeo essa casinha azul provavelmente vai estar lá, do QR Code. Então, porque aí o pessoal leu e aí, quando vai lá ver o vídeo, vê a casinha azul que eu falei no texto. Não é tudo que tá. Uhum, Já uhum. adiantando, também não é tudo que tá. Mas tem muita coisa que estão nesses vídeos, né? Que aí já é uma visão. Eu digo, são vídeos complementares ali, mostrando essa outra parte do livro, né? Que tá aí, é trazer o texto para vídeo, para outras fotos também que estão ali aparecendo. Não, super legal. E é o multimídia, né, Fábio? Porque você tá com a mídia tradicional, que é um livro impresso, publicado, lindo, maravilhoso, pô, sensacional, né? Ter uma obra impressa, né? E tem a parte toda Uhum, digital, né? Que você faz as gravações, os vídeos, tudo. Então, é juntar, né, essas duas coisas assim, e com informação, com boas imagens, imagens bonitas, né? Dando fluidez na informação. Acho muito legal assim essa iniciativa. E você tem facilidade, né, com isso. É perceptível também a sua linguagem é natural, né? É uma coisa que tem uma assinatura, porque a gente percebe pelo trabalho das pessoas. O estilo é do fulano de tal, o outro é aquilo. Eu acho que já você tem uma assinatura sim. também no trabalho. Sim, eu gosto de ser informal mesmo, porque você traz a pessoa para estar ali junto, para viver aquele momento junto com você, né? Então, se eu estou fazendo um passeio de barco, quero que a pessoa esteja ali no barco junto, né? Porque vários livros que eu li Uhum, é, foram assim. Eu me imaginava ali, eu já li livros, por exemplo. Eu já li esse livro, chama Cinco Continentes, e o autor faz uma viagem pelo planeta de moto. E é uma narrativa muito bacana que você vive aquilo com ele. Né? O da Heloísa Schurman, a expedição, né, ao redor do mundo também com o veleiro. Você está ali dentro do veleiro. E esses livros, eles me ajudaram muito também, porque assim, confesso que eu, no colegial, no fundamental, não tinha muito interesse em leitura, não aham. gostava muito de ler, mas quando eu descobri o que eu gostava realmente assim de ler, O que é tipo de literatura, escritura, né? né, Uhum. essa questão, eu comecei a devorar vários livros. E aí até foi me abrindo para outros, ai, meu Deus, gêneros. Tipo assim, Perfeito. esse é um gênero mais de aventura, mas também comecei às vezes a ler um romance, então começou a abrir, né? Mas isso foi muito importante para a construção do meu próprio livro, porque quando eu comecei, eu ainda não tinha começado a ler. Então, eu devia ter guardado isso, mas eu não guardei, eu substituí o texto. Porque o primeiro capítulo que eu comecei a escrever foi o de Ribeirão. E o primeiro ali, o frio,
primeiro, quando eu concluí, falei, acho que tá bom. Tinha 4 páginas. Bem friozinho Rascunho, ali, assim. Uhum. mais característica ali, falando, o aeroporto tem um comprimento tal de pista, uma coisa bem técnica, não tão envolvente, mas era o que eu tinha ali naquele momento para escrever, né, digamos assim. Aí comecei a ler esses livros, comecei a devorar e fui me envolvendo, e aí o texto foi mudando, né? A minha forma de escrever foi mudando. Sim, sim. E o capítulo de Ribeirão, hoje, eu acho que eu fechei ele com 13 páginas, 13, 14 páginas. Então, porque aí eu pensava, eu pensava, nossa, como assim o capítulo de abertura eu vou deixar com 4, e logo de Ribeirão, né? Não dá. Tem capítulos que são menores mesmo, porque Uhum. o tempo que eu fiquei lá foi menor, enfim. Mas eu falei, não. E a partir de então, a minha construção de texto foi mudando muito. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que não mudar, ler não muda a escrita, muda, né? Muda completamente a sua visão a forma com que você se expressa, né? É impressionante. Então, foi essencial. Eu acho que se eu não tivesse lido, isso seria um livro muito mais técnico, muito mais é, direto ao ponto. Eu acho assim, tipo, eu digo direto ao ponto, Uhum. mais objetivo, sem viajar muito, né? Sem Sim, sim. tem uma lista aí pelo mundo também que eu quero pisar em vários. E é o que eu falo assim, eu fico, às vezes, fora de radar de bobeira assim. Ai, o que que tem aqui nesse aeroporto no meio da África? Ai, meu Deus, olha isso aqui. Preciso ir. Aí eu já anoto na lista. Nossa, e esse aqui no meio da Indonésia. O máximo, também quero. Uau, Aí eu uau. já vou puxando. E teve Né? Eu gosto de fazer isso. algum aeroporto que você já esteve, que não está no livro e que, assim, num lugar bem diferente, assim, mas, sei lá, no meio, em algum outro país que você foi, tem algum aeroporto, assim, que te marcou, que você já esteve ou quer voltar para registrar para livro também? O de Puerto Williams, que eu conheci agora em janeiro, né? E a gente foi eu e meus pais, a gente foi para o extremo sul do Chile. Puerto Williams é a cidade mais austral do planeta. E lá tem um aeroporto que é pequeno, né? E a ideia de ir até lá era voar no AVO, né? No Jubolino ou BAE. Tem, né? São as versões diferentes, né? O BAE 146 ou o Avro RJ. E a empresa lá, a DAP, tem as duas versões. E a gente foi de Punta Arenas para lá. E quando a gente pousou lá, era assim, é, é um aeroporto muito diferente do que a gente está acostumado, assim, com cerca, com... Normalmente, né, tem toda essa... Lá não, tinha um cone com uma... Eu lembro de ter postado assim, o mundo podia ser assim dos aeroportos, porque era... Mas claro que não dá para ser, né? Não tem condição. Era um cone com uma cordinha e o avião aqui na minha frente colado, assim, o Avro que a gente tinha chegado, era a primeira vez que a gente estava voando esse avião e eu fiquei babando ali nele, falei, meu Deus do céu. E aí chegaram outros 3 naquele dia. Era um pátio pequeno lá, e aí eles encaixam 4 Avros ali, porque eles estavam levando turistas para embarcar no cruzeiro para a Antártida. Então, assim, coincidentemente, quando eu fui, porque essa operação não acontece, não é todo final de semana, não é todo dia, e coincidentemente aconteceu no final de semana que eu estava lá. Então, pousaram mais 3 avros, Uau, ficou uau. lotado o pátio, e eu já, assim, louco. Aí, eu lembro que quando eu fui embora, eu falei assim, acho que eu deixei, acho que o pessoal de Porto Williams nunca tinha visto um spotter na vida e eu acho que eu deixei todo mundo louco nessa cidade, porque não tinha táxi, não tinha como... É uma cidade muito pequena, tem 4.000 habitantes. E eu achei, quando a gente chegou, tinha uma van esperando a gente para fazer um city tour. Eu e meus pais, mas só que outras pessoas. E aí eu falei para os meus pais, vão para o city tour,
eu vou ficar aqui no aeroporto para ficar com os avros, depois eu vou para a cidade e me viro no City Tour, fiquem tranquilos. Eu falei, depois eu arrumo um táxi aqui e vou para a cidade. Uhum. Só que eu não sabia que não tinha táxi, não sabia nada. E assim, também tava um frio congelante, Nossa, começando eu a chover um pouco, imagino. Uma região e extrema, né? muito, De um local extremo, assim, né? sim, extremo sul, lá bem frio, e era verão, né? Mas estava bem gelado. E aí meu pai começou a me ligar, não, Fábio, porque você está segurando todo mundo da van, porque porque tinha o City Tour estava acontecendo, né? Mas só que a mulher da van, ela tinha que conduzir lá o pessoal para o City Tour, só que também estava preocupada comigo, Ela que não estava lá no podia te aeroporto. deixar lá, né? É, Sozinho, era, né? eu Na era, eu verdade era é isso, né? responsabilidade dela, em teoria. Eu falava pro meu pai, fica tranquilo, eu tô aqui, não tô. Aí ele falava, não, mas ela tá falando que ela tem que te buscar e não sei o quê. E eu lá com os avros, chegando, eu falava, gente, mas eu quero fotografar, mas ao mesmo tempo não. Ele falou, não tem táxi aqui. Aí eu falei, tá bom, para eu não atrapalhar 20 pessoas no passeio, vamos lá fazer o city tour, porque eu falei, eu tinha falado, depois eu faço o city tour sozinho, quero conhecer também, mas não, tudo bem, vamos lá fazer o city tour. E aí estamos fazendo o city tour e eu acompanhando no radar os outros aviões vindo. Aí eu vi que tava um chegando assim, e ele ia passar. Lá tem uma rua que tem uma visão bem para as montanhas, para o canal de Beagle, e o avião passa bem ali. E aí eu vi que ele estava vindo, aí eu falei para a mulher do instrutor, falei, ó, vou correr aqui na rua, rapidinho, fotografar esse avião, e eu já volto aqui pro City Tour. Continua aí com o pessoal, ela. Olha. Não, tá bom, mas me passa o seu contato, vamos trocar a localização. Eu falei, não, mas eu vou Aham. correr aqui na rua. Ela estava muito preocupada. É o que eu falei, eu acho que ela nunca tinha visto. Eu falei, não estava fazendo nada demais, assim, isso aí, enfim. Mas ela estava preocupada. Aí fui lá, fotografei tudo. No dia seguinte, os avros voltaram para Porto Velho. Foram 16 avros, assim, fim de semana é uma loucura. E aí eu acordei Uau! cedinho também, 4 da manhã. O cara do hotel me acordou também esse horário para me levar até lá no aeroporto, me Uau! deixou lá, aí fiquei rodando o aeroporto. Aí depois voltei de tarde de bicicleta com meu pai, fotografamos mais 4 avos chegando, e ficou nisso assim, fim de semana. E nesse meio tempo, encaixando. Um passeio para conhecer isso, um passeio para conhecer aquilo, depois vai fazer um passeio de barco nas geleiras, e não sei o que, e foi encaixando tudo. Chegou no último dia, o pessoal do aeroporto, quando me viu, falou assim: Meu Deus, você tá aqui de novo. Eu falei: Que é Gente, esse? não é todo dia que eu vejo não é todo dia que eu vejo um afro na minha vida. Então deu para eu fazer tudo que eu queria. Tô aqui vendo essas belezinhas. E aí eu pedi para eles, assim, eu falei: Olha, tem uma coisa assim, por favor, me deixem embarcar antes de qualquer pessoa, porque eu queria muito sentar no Ah, assento 2, era o 2A, B, C. 2F. Falei para ele, preciso sentar no assento 2F porque eu quero ver os motores, né? Porque é quadrimotor e eu aham. queria ver os motores. Eles falaram, não, tudo bem, eu já estava quase deixando o povo louco lá, né? Mas eles, não, tudo bem, tudo bem. Aí ainda pedi para se dava para ter um acesso ali no pátio, para subir numa escada, para fotografar a chegada do avião. Meu pai só olhava para mim e falava, Fábio do céu, Eu- esse povo aqui vai daqui a pouco te matar. Aí eu, mas aí no fim todo mundo foi super legal comigo, me deixaram é, subir na escada, fotografar o avião chegando e depois embarcar primeiro e aí a gente voltou no BAE, né? Fomos no AVE, voltamos no BAE, que aí o motor é diferente, era um pouco mais antigo, então assim foi uma experiência muito legal. E Porto Williams é um aeroporto que eu quero voltar aí mais pra frente. Espero que seja num fim de semana louco que nem esse, com Num vários des- avos lá pousando. Que legal, E que foi legal. muito legal, foi muito legal. É, isso, esse seu relato, Fábio, mostra como você está envolvido, né, em todo momento com essa coisa da aviação, de fotografar, né? Pelo que eu percebi, assim, saiu de casa, vai fazer uma viagem, tá com a família, tá, enfim, a aviação tá sempre
Tá te, sempre junto. te É, movendo, né? Pra sim, lá, pra cá, agitando tudo. dá um jeito. É isso, vai encaixando aonde dá, igual o City Tour. Tá no City Tour, que casa bonita, tá bom, vejo essa casa daqui a pouquinho. É, daqui Deixa a... eu correr lá para fotografar esse avião agora. E foi, né, a gente vai encaixando da forma que dá, e também é aquilo, né? Não ia atrapalhar o negócio inteiro, mas deu pra encaixar, deu para fazer, deu para fotografar, né? A gente vai dando. E também uma coisa interessante do aeroporto, só para finalizar, é que eles, antes dos aviões ou decolarem ou pousarem, eles davam vários tiros para cima para espantar os pássaros ali na região. Então ficavam vários sons de tiro, né? Uau. E eu lembro que quando eu e meu pai a gente pegou uma bicicleta para ir do hotel até o aeroporto, ficamos ali na cabeceira. A cabeceira era uma prainha de pedras, uma visão bem bonita, as montanhas, com um navio parado, e o avião vinha bem na nossa cara. E aí a Uau. gente estava lá meio que sentado nas pedras, esperando os aviões virem. E aí eles começaram a dar os tiros, e aí meu pai já assim, Fábio, abaixa, abaixa. E aí eu falava pra ele, fica tranquilo, o tiro é pra cima, não vai vir na gente. Ele, não, mas abaixa, abaixa. E aí aí tem até uma foto minha dele que é muito engraçado, porque aí eu falei, se eu não abaixar, É. eu vou ter que abaixar. Aí abaixei e eu tirei uma foto dos dois deitados assim na pedra, esperando o avião vir, e os tiros lá para espantar os pássaros que estavam em volta. Então, É, foi, que foi uma, barato. foi uma aventura muito legal, foi muito bacana. Que barato. E ó, eu percebi que seu pai curte também avião pra caramba, hein? Pelo visto, Muito, muito. ele é tão apaixonado quanto você, né? Eu tô vendo que ele, Sim. ele também tá em todas aí. Ele sempre foi assim, o meu maior parceiro de aviação desde pequeno, e sempre será, né? Sempre é o meu maior, assim, laço da aviação que eu tenho é meu pai. E para fechar aqui, você começou contando da coleção de maquetes, né, do seu pai, tudo. Você ainda mantém uma coleção? Eu tô vendo aí atrás de você que tem alguns aviõezinhos aí bem legais. Como é que é? Continua a Isso. coleção? Sim, a coleção principal, na maioria, fica lá em Ribeirão. Aham. Aqui em São Paulo, eu acho que consigo contar agora olhando mas acho que deve ter uns 20, 25 por Pá. aí. Aqui comigo em São Paulo, e em Ribeirão a gente está com uns 900 e pouco. Já passou de 900 a coleção. Cara, então, Já. não, eu tenho aqui, ó, a minha coleção é modestia, aqui eu tenho um aviãozinho e outro, você tem 900, nossa, Lá em é um Ribeirão, lá em hangar, é um Ribeirão já tá hangar, Fábio. sim, tem uma que é a sala dos aviões. São todos lá, de todos os tipos, todos nessa sala. E aí a coleção foi crescendo, Bacana, né? Com, cara. com os anos aí. E a gente gosta bastante também quando viaja. Tem as lojinhas de maquete, a gente sempre dá um pulo nessas lojinhas. Nossa, Então vou dar até é um caminho sem volta. é um É um caminho caminho sem sem volta. volta. Fábio, eu vou caminhando aqui para o final. Pô, eu poderia ficar aqui muitas e muitas horas ainda conversando. Espero te encontrar pessoalmente para a gente poder ainda conversar muito mais sobre aviação, trocar mais figurinhas. Quero caminhando aqui para o final, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco da sua história, do seu trabalho, do lançamento do livro. Então, assim, foi muito legal. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a você, Fábio, a toda a sua família, seus Eu que amigos, agradeço. os amigos da É um aviação, prazer estar participando. né? Todos os amigos lá em Ribeirão Preto, a toda a sua família. Sim, sim. E para fechar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes. A mensagem para vocês, pessoal, é que vocês assim, viajem pelo Brasil. Nosso país é muito lindo. A gente tem muitas culturas, muitas histórias, todas misturadas aí por esse país grandioso.
E essa, né, a mensagem que eu trago no livro também, a gente atravessar aí de norte a sul pelos aeroportos, que aeroporto é um lugar que a gente tem chegadas e partidas, são várias histórias também indo, vindo, e sempre seguir o que você pensa para sua vida, né? Projetar, ter um foco aí de onde você quer chegar, ter essa determinação para chegar aonde você quer. A vida nem sempre, na grande maioria das vezes, não é uma linha reta. A gente tem várias voltas no meio do nosso destino, mas é importante manter o foco apontado para o nosso destino final e preparar para a próxima etapa. Fábio, um abração para você. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal.